Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. António Sousa, cumprimento os colegas, agradecemos a sua presença. Uma pessoa que teve uma longa experiência enquanto Governador do Banco de Portugal, enquanto Presidente da Caixa de Depósitos e depois enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e que se mantém no ativo. E eu diria que, no fundo, os trabalhos desta Comissão, embora ainda breve, já nos permitem tirar algumas conclusões, nomeadamente através do relatório da Ernst & Young, alguma desconformidade nas regras legais e regulamentares dos órgãos de decisão da Caixa de Depósitos. Também do ponto de vista do Banco de Portugal, neste momento encontra-se a avaliar a possibilidade de apuramento de responsabilidades relativamente a ex-administradores e, claramente, também uma falha da supervisão que parece, confirmada nesta Comissão. Embora os órgãos de fiscalização interna, aparentemente tenham feito o seu trabalho de identificação de problemas. Relativamente àquele que foi o período em que o Sr. Soutor esteve como Presidente do Conselho de Administração, que foi de resto ainda um período ainda um pouco longe do sobressalto que no final da década viria a colocar em turbilhão todo o sistema financeiro, aquilo que, analisando rapidamente a sua, peço desculpa, não estava a ver, a sua intervenção, não terá tido intervenção em operações do top 25, terá sido no seu mandato a criação da Direção de Gestão de Risco, que foi da responsabilidade da administração. Também é o período em que se percebe que existe uma tensão entre Almerindo Marques, que se demite com críticas à concessão de crédito, depois de escrever ao Banco de Portugal, ao Governador do Banco de Portugal, escrever inclusivamente ao Presidente da República, e é também neste período que surge, em 2013, a Ordem de Serviço 13/2003, que é uma daquelas que se revela mais importante ao longo de todo o processo. E, portanto, eu pedi-lhe que comentasse, do ponto de vista da política de risco da Caixa Geral de Depósitos, este período, com pelo menos estes dados em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Colocar o cronómetro ali, não funciona aquele, não. Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso? Sr. Deputado. Eu gostaria de começar por dizer, primeiro que tudo, um bom dia a todos os presentes. Efetivamente, quando eu chego à Caixa em fevereiro de 2000, que é quando venho, aliás, do Banco de Portugal, tinha algumas ideias, algumas decorrentes, inclusive, de coisas que tinha acompanhado no Banco de Portugal, nomeadamente o que estava a começar a acontecer na área da supervisão financeira, e uma das primeiras questões centrais com que me pareceu que devia ser prioritária no início, logo do mandato, até porque normalmente estas coisas ou se fazem logo de início ou então depois começa a escassear o tempo e já não se consegue fazer essa implementação, foi realmente a criação de um Departamento de Gestão de Risco. Eu entrei em fevereiro, convidei a pessoa que veio depois a dirigir o departamento, que aliás já esteve nesta comissão, o professor Vasco Torei, no mês seguinte, em março. Ele entrou em abril. Obviamente que precisou de uns meses para organizar a direção. O risco na banca portuguesa, mas eu diria que não é só na portuguesa, em geral, na altura era, eu não diria um aspecto secundário, mas não tinha nem de longe a importância que veio a adquirir mais tarde, aliás, meramente a consequência da crise financeira, que mudou radicalmente as culturas e as maneiras de ver a atividade bancária, nomeadamente a concessão de crédito. Bom, como qualquer alteração, eu diria profunda, que se faça numa organização, ela inevitavelmente causa uma série de ondas de choque e de reações substanciais.
Não vou aqui repetir algumas afirmações que já foram aqui feitas e que eu tive a oportunidade de ver pela televisão, mas, efetivamente, a criação de um departamento de risco que iria ter a possibilidade de contrapor aos parceiros comerciais uma opinião não foi aceite de forma igualmente não foi igualmente bem aceito por toda a gente dentro da instituição. É normal, ia contra uma cultura instalada, era ainda por cima, e muitas vezes o foi dito, relativamente inovador em Portugal, aliás a própria UI diz isso, portanto não era comum. Desculpem a expressão, o que é que este senhor vem para aqui agora criar modelos novos, aliás, coisa que eu já tinha sido acusado muitas vezes no passado, tinha estudado nos Estados Unidos e vinha com umas ideias um bocado diferentes e, portanto, isso não era a tradição em Portugal, haver modelos de risco e gestão de risco, etc. Isso criou realmente uma certa perturbação. Não posso dizer que não o tenha acontecido, nomeadamente porque não foi imediato, isto foi progressivo. Mesmo assim, houve reações que eu não digo, nomeadamente à minha frente, não eram muito grandes, mas sei que elas existiam. Foi aqui referido pelo professor Vasco Torreira alguns exemplos dessas mesmas reações, que obviamente não aconteciam à minha frente, é o facto, e portanto eu não posso dar testemunho direto delas, mas, efetivamente, a introdução da gestão do risco na Caixa foi progressiva, podia ter sido mais rápida, eventualmente poderia, mas eventualmente também ainda se tornaria mais difícil essa sua implementação e criaria ainda mais anticorpos dentro da organização. Portanto, eu penso que foi com a velocidade possível e vai sendo progressivamente consubstanciada numa prática que depois é vertida em ordens de serviço. E, portanto, a tal ordem de serviço 2003 de que referiu é, digamos, a experiência já de cerca de 2 anos de funcionamento quase normal da Direção de Gestão de Risco, que é vertida nessa ordem de serviço. Por outro lado, e só para terminar e não me alongar demasiado, acontece em simultâneo, o que, digamos, para a estabilidade não é o melhor, mas as coisas têm que se fazer, mais uma vez, e pelo menos sempre foi a minha maneira de ser, não deixar para amanhã ou para depois da manhã aquilo que se deve fazer, foi a fusão entre a Caixa e o BNU. O BNU era um banco que pertencia 99% à Caixa desde, se não me engano, 89, numa altura em que foram reestruturados várias instituições financeiras e fizeram-se alguns grupos bancários ainda tudo dentro do setor público. Aconteceu mesmo com o Fonsecas, com o Fomento, enfim, houve várias questões desse género. E no caso da Caixa, concretamente, foi a Caixa e o BNU, Banco Nacional Ultramarino, que foram juntos em 1989, se não me engano. Com certeza. Essa fusão, como todas as fusões de duas organizações grandes, embora uma muito maior que a outra, ou seja, a Caixa Geral de Depósitos era muito maior que o Banco Nacional Ultramarino na altura, também criou uma certa turbulência de integração de direções, de integração de processos. O Banco Nacional Ultramarino era muito mais orientado para as empresas, tinha, digamos, uma prática habitual de crédito junto às empresas e é bom lembrar, e estamos há quase 20 anos, estamos em 2000, digamos, isto começa logo a ser estudado no primeiro semestre de 2000, a Caixa Geral de Depósitos era há apenas 7 anos um banco normal, um banco comercial. Eu lembro-me, ainda do meu tempo no Banco de Portugal, que no regime geral das instituições de crédito, enfim, o nome é maior, mas normalmente é melhor usar este mais abreviado, dizia-se a Caixa Geral de Depósitos e os bancos. Portanto, parece que a Caixa Geral de Depósitos não é um banco. Isso, aliás, foi uma nota que eu fiz na altura ao Ministério das Finanças, quando teve que se alterar a lei orgânica do Banco de Portugal também, e o regime geral das instituições de crédito já não fazia sentido, desde 93,
dizer que a Caixa Geral de Depósitos não era um banco, porque era realmente um banco. Até ali não era bem um banco, era fundamentalmente uma instituição especial de crédito que apenas se dirigia ao crédito à habitação, ao crédito à construção, e ia muito pouco mais que isso, e só fazia crédito de longo prazo. Ao contrário do crédito às empresas, que em grande parte é crédito de curto prazo. Não sei, como enquadramento, eu começaria por aqui, mas qualquer esclarecimento adicional. Retomando a direção do Departamento de Gestão de Risco, diga-me uma coisa, posteriormente verifica-se que as administrações tomam decisões diferentes das do Departamento de Risco, com base noutros dados, noutras visões, embora não se encontrem nas atas que dados e que visões. Surpreende-o, ou melhor, na dependência da sua administração foi assim? Surpreende-o posteriormente que o Departamento de Gestão de Risco tenha sido ignorado posteriormente? Bom, primeiro há um aspecto que eu devo começar por afirmar e que é um princípio básico de gestão, é que a autoridade e a capacidade de tomar decisão e a responsabilidade têm que ser equiparadas, ou seja, numa organização, e nomeadamente num banco, a responsabilidade é sempre do Conselho de Administração e, portanto, ao ter essa responsabilidade, também tem que ter sempre a capacidade última de tomar a decisão. Portanto, sei que já aqui foi várias vezes mencionado se um parecer de risco deve ser vinculativo a nível do Conselho de Administração, não pode ser, porque então, nesse caso, a Administração teria a responsabilidade e não teria a capacidade de tomar a decisão. A outros níveis, sim, pode ser vinculativo e fazia nomeadamente com que subisse ao nível superior, ao nível seguinte. Aquilo, como sabe, tinha uma série de escalões, subia ao nível seguinte e aí o parecer era vinculativo àquele nível, não seria vinculativo ao nível seguinte, nomeadamente quando entrassem responsáveis últimos, que são sempre e necessariamente os conselhos de administração nas organizações. No meu tempo, eu, dentro da mesma lógica de implementação de uma direção de gestão de risco, achei que desde o início ela devia de ser do meu ploro. Como sabe, normalmente as organizações ou os conselhos de administração dividem-se por plouros, ou seja, são atribuídos plouros a determinadas pessoas. Eu achei que a direção de gestão de risco, pelo menos inicialmente, por acaso foi durante todo o mandato, mas pelo menos inicialmente teria que ser seguramente liderada por mim, por duas razões. Primeiro, porque eu não tinha qualquer área comercial e, portanto, não tinha esse conflito de interesses que existiria sempre se, e acho que nunca devia de acontecer, uma pessoa com responsabilidades comerciais ter ao mesmo tempo a direção de risco, que então internalizava em si o eventual conflito que houvesse, e por outro lado porque, apesar de tudo, quer queiramos, quer não, ser o Presidente que tem o ploro dá algum poder organizacional maior atribuído a essa direção. Pelo que, e ainda por cima, toda a criação da direção, a criação das ordens de serviço, etc., que foram originadas na Direção-Geral de Risco, na Direção de Gestão de Risco, peço desculpa, o DG muitas vezes dá origem a esta confusão, na Direção de Gestão de Risco, foram acompanhadas por mim, quer em reuniões de trabalho, quer depois, obviamente, na aprovação final, mas aí, quer eu, quer todos os colegas que faziam parte do Conselho de Administração. Eu diria que, no meu tempo, normalmente havia uma grande consonância com a direção de gestão de risco, até porque eu tinha conversas bastante assíduas, digamos, com o professor Vaz Touré, até pelas razões óbvias que ele era diretamente o meu ploro e também porque estava a criar algo novo e que eu sabia que não ia ser fácil. Qualquer mudança não é fácil. No caso do risco ainda é pior porque significa que se vai dividir a tomada de decisão que tinha um único parecer. Porque, reparem, num banco, e estando a falar de crédito, havendo alguém que propõe o crédito e esse alguém ser uma área comercial, o que seria estranho é que esse alguém que propõe o crédito
não esteja de acordo com o que está a propor, quer dizer, a não ser que tenha uma personalidade um bocado dividida. Pode acontecer dizer que tem dúvidas e que gostaria de ouvir o que os colegas têm a dizer. E muitas vezes acontecia, portanto, as pessoas tinham essa abertura. Mas, normalmente, quando apresenta, concorda. O risco tinha a vantagem e a desvantagem, simultaneamente, normalmente há sempre os dois lados da moeda, tinha a vantagem de não estar dentro do processo, ou seja, não conhecer diretamente a origem do processo, mas poder, de forma independente, tomar a sua posição, formular a sua opinião sobre esse mesmo processo e o cliente, porque isto eu sei que todo o relatório da UI baseia-se muito operação a operação, mas muitas vezes o que se tem que analisar não é só a operação, é a relação complexa com o cliente, mais ou menos complexa com o cliente, e, portanto, podia passar a haver uma discussão, e essa discussão realmente existia, e existia ela, e eu diria que normalmente quase todas as, eu diria, pelo menos dos conselhos em que tive presentes, e foram a enorme maioria dos conselhos de crédito durante esses anos, as soluções finais acabaram por ser consensuais, ou porque se mudava alguma coisa na proposta inicial, ou porque o próprio risco concordava que poderia ser aceito naqueles termos e, portanto, acabava por haver uma consensualização dessa mesma situação. Já agora o facto também de ser, de facto, a pessoa que está à frente da direção de risco obrigaria a essa sintonia, mas, no seu entender, se enquanto Presidente do Conselho de Administração decidisse de forma diferente, isso ficaria fundamentado ou não? Peço desculpa. Não haveria fundamentação nas atas, porque as atas, aliás, como penso que era tradicional na altura, e não só nos bancos em Portugal, pelo que sei de bancos no estrangeiro e de alguma experiência que tive, não necessariamente e apenas em bancos comerciais, mas também noutro tipo de instituições, como sabe, normalmente as atas dizia-se que deviam ser sucintas e não deviam ter sequer a argumentação, ou pelo menos dizer de quem é que era a argumentação, por razões diferentes, mas era essa, ao tempo, sei que não é hoje o que se pensa sobre o assunto, mas ao tempo era realmente essa a posição dominante e era também a posição na Caixa. Portanto, se, mesmo no meu tempo, e houve muito poucos casos em que isso terá acontecido, se é que aconteceu, casos em que houve um não convencimento, passa a expressão, da Direção de Gestão de Risco em relação à decisão final. O que deve ter acontecido, com certeza, em centenas de casos, é natural que uma ou outra vez, apesar da boa relação que tínhamos, não quer dizer que estivéssemos sempre de acordo. Não é necessário as pessoas estarem sempre de acordo, necessariamente. Mas não haveria justificação para além daquilo que viria no despacho e que normalmente era muito sucinto. Ainda neste âmbito, a Ordem de Serviços 13/2003 refere a necessidade de um rácio mínimo de cobertura de 120% para a concessão de crédito. Foi dito por todos os presidentes do Conselho de Administração que o entendimento que faziam no relatório é que essa regra apenas se aplicava para as ações. Era mesmo esse o seu entendimento? Eu diria que nas ações os 120% eram, na minha opinião, mandatórios. No resto, eram desejáveis. Portanto, basicamente era esse o meu entendimento. Não. E era essa a prática? Bom, não posso dizer que tivesse tido muita prática do caso das ações, porque não houve operações desse género durante o meu mandato. Havia algumas em carteira da Caixa, porque derivavam das operações de privatização que se tinham feito nos anos 90 e que ainda estavam na carteira da Caixa, porque tinham um prazo longo de pagamento. A Caixa, penso que foi o Banco Português que mais financiou as operações de privatização
nomeadamente dentro de uma lógica, e temos mais uma vez que nos reportar ao tempo, de apoio aos investidores nacionais e, portanto, a ideia dos centros de decisão nacional, enfim, toda uma questão, uma ideia que têm conhecimento, que se lembram com certeza e que, aliás, ainda hoje existe, embora de maneiras um pouco diferentes, ou pelo menos com nuances substanciais. Mas, efetivamente, novas operações, pelo menos de dimensão, não houve, e, portanto, o problema não se pôs. Lembro-me, quando muito, de ter havido, e eu próprio, numa ou outra vez, embora, obviamente, penso que uma vez, talvez duas, tenha falado com grandes empresários, porque, normalmente, neste caso, estamos a falar de privatizações de grande dimensão e, portanto, as empresas eram grandes, dizer isto está-se a aproximar muito da margem, tem que reforçar a margem, e eles ou reforçavam a margem ou a gente vendia as ações. Isso aí era mais ou menos direto. Nunca aconteceu termos que vender as ações, mas também as diferenças eram relativamente pequenas. Portanto, não estamos a falar de diferenças muito significativas. Em relação ao resto, muitas vezes o que se fazia, nomeadamente na construção, era, por exemplo, mas isto é meramente um exemplo, não era nenhuma regra que estivesse estabelecida, mas é uma daquelas coisas operacionais que normalmente se fazem, dizia-se que se o terreno já fosse do construtor ou do promotor, pronto, isso seria o seu aporte de capital, porque normalmente é dentro daquela lógica que o terreno vale à volta de 20% da construção, não é necessariamente verdade, é uma regra que está muitas vezes plasmada em muitas normas, mas não há nenhuma razão para ser necessariamente assim. Quando isso não acontecia, normalmente pediam-se garantias adicionais que poderiam ter a ver com avales pessoais e normalmente esses avales tentava-se fazer uma avaliação de quais é que eram os bens das pessoas, ou outros, como a consignação de rendimentos, conforme fosse consignação de receitas, penhores, enfim, outro tipo de garantias que pudessem existir naquele caso concreto. Mas não era realmente, nos casos que não fossem das ações, na minha opinião, uma regra absoluta. Era um tendencialmente, um desejável, mais do que tudo. Na última audição, falando da participação da Caixa, de ter 20% do BCP momentaneamente no seu período, referiu que não era uma posição que fosse confortável e que, no fundo, afetava nomeadamente os capitais próprios da Caixa, que não era confortável. Aquilo que eu gostaria de perguntar é se acha normal uma operação da Caixa de Geral de Depósitos de centenas de milhões para a aquisição de ações de outro banco, cuja garantia são as próprias ações, como veio a acontecer posteriormente. Mas no meu tempo não foi isso que aconteceu. Como veio a acontecer posteriormente. Peço desculpa, é que agora não estava a ver o que é que... quando eu aqui referi na outra comissão, como a senhora deputada disse, de que não era confortável para a Caixa, não era de todo confortável, porque, como sabe, isso desconta no capital da própria Caixa e, portanto, o capital da própria Caixa, aliás, como se vê aqui no relatório, como eu disse, sempre foi confortável, nunca teve problemas, mas andava sempre ali num valor relativamente próximo do que era o legalmente exigido. Como a Caixa era muito rentável na altura, portanto, enfim, todos os anos o capital subia, também todos os anos os sucessivos senhores Ministros das Finanças queriam um dividendo que andou sempre à volta dos 300 e tal milhões de euros por ano, portanto, lá ia outra vez para baixo, portanto, enfim, havia uma evolução em serra durante o ano, porque ia aumentando, depois quando a Caixa Geral de Depósitos pagava os dividendos, descia outra vez, depois ia outra vez aumentando. Efetivamente, essa situação, os 20% foi durante 3 ou 4 dias, portanto não tem importância. Os 8% é que tem importância, porque os 20% eram um exagero que não era possível a Caixa ter, porque isso, digamos, rebentava, desculpem a expressão popular, mas rebentava totalmente com os rácios da Caixa, portanto não era possível. Os 8% era possível, mas, efetivamente, penalizava-nos extremamente o rácio de capital. Além de que não fazia muito sentido. Mas, efetivamente, isso era algo que tinha sido decidido
a nível do Governo. Há, aliás, um despacho sobre isso que vem aqui mencionado também no relatório da UI. Esse despacho é do Sr. Ministro Pina Moura, de 99. Vem, aliás, na sequência das decisões que o professor Sousa Franco, já um ano antes, ou 2 anos antes, um ano e tal antes, tinha afirmado, aí não havia despacho porque não chegou a haver a operação. Ela foi a primeira operação de compra do Grupo Chambal Imol pelo Grupo Santander, foi chumbada pelo Banco de Portugal, por razões que não têm nada a ver com isto, diga-se de passagem, mas por razões técnicas que ela foi chumbada, e essas penso que não posso aqui falar delas porque não tem a ver com isto, não tem nada a ver com isto, mas realmente essa ideia de utilizar a Caixa para a defesa dos tais centros de decisão nacional, que foi o que esteve na base desta operação, enfim, faz parte, ou pode fazer parte, depende do governo que tomar essa decisão, e é normalmente uma definição de qual é que deve ser a missão da Caixa, que é atualizada geralmente anualmente, não quer dizer que seja todos os anos, mas normalmente o Ministro pode dizer que se mantém a anterior, mas normalmente é atualizada todos os anos, ou costumava ser. Penso que se mantém essa prática na Assembleia Geral. Pode ser uma maneira de utilizar a Caixa Geral de Depósitos, enquanto instituição pública, enquanto banco público, para fazer essas operações. Temos que ter a consciência, e é por isso é que eu referi isso na outra comissão, é que isso pode ter custos e custos pesados, não é? Como acabou por ter alguns, embora acabasse por se resolver bem, porque a troca com as seguradoras e como as seguradoras acabaram por evoluir até mais positivamente do que nós julgámos na altura, e estamos em 2004, portanto não sabia que a seguradora ia ser vendida 8 anos depois por um preço muito maior, acabou mais ou menos por resultar bem, mas em 2004 posso gostar de dizer que tenho uma boa capacidade de previsão, mas tanto não tenho, com certeza. Relativamente à questão de uma operação em abstrato feita pela Caixa de centenas de milhões de euros para a aquisição de ações de outro banco, dando como garantia exclusivamente o banco, o que é que considera de uma operação desta? Eu peço desculpa à Sra. Deputada, mas essa é muito especulativa. No meu caso, nunca me apareceu, infelizmente. E se aparecesse, cuidados é que teria? Aí é que me está a pedir a especulação. Bom, pelo menos os 120%, como eu disse, era, na minha opinião, era realmente a regra no caso das ações. Mas dependia dos montantes, dependia de quem é que fosse o comprador. Enfim, eu penso que a priori é muito difícil, fora de contexto, de responder a uma pergunta que seria tão especulativa neste caso. Acho que o que disse já é, digamos, o limite de onde posso chegar. Já agora podemos complicar. Imagino que a direção de risco manifesta a sua discordância e a própria direção comercial, enfim, diz que apenas apresenta, não defende a proposta. Tudo o que eu posso dizer é pior ainda, não é? Muito obrigada. Já agora, ao longo do mandato em que trabalhou com 3 ministros das Finanças, alguma vez foi discutida entre a Caixa e a tutela uma estratégia para o BCP? Não. A única estratégia que existia era de tentarmos, porque na altura isso fazia parte da missão da Caixa e era considerado muito importante, a expansão internacional da Caixa. Efetivamente, hoje não temos essa noção, até porque a Caixa, felizmente, está a recuperar, mas passou por prejuízos, situações no âmbito do modelo que lhe foi imposto, nomeadamente com as negociações com as autoridades da concorrência da Comissão Europeia, implicou uma série de cortes, digamos, de atividades, quer os seguros, que já aqui falei, ou, por exemplo, na área da saúde, ou
participações financeiras até industriais, que também, diga-se de passagem, não faziam muito sentido dentro da Caixa, na minha opinião, mas estavam lá, até porque algumas vezes, dado que muitas vezes havia dificuldade de transferir, de fazer aumentos de capital com dinheiro vivo, com cash, houve, nomeadamente no meu tempo, e penso que no passado já tinha havido, e no futuro eventualmente houve, aumentos de capital com participações sociais, não é? Com ações, portanto com ações de empresas que pertenciam ao Tesouro. As empresas já podiam não pertencer totalmente ao Tesouro, mas aquelas participações pertenciam ao Tesouro. E estou a falar de vários casos que são conhecidos, EDP, por exemplo, ou ações do IPE, ou ações da Águas de Portugal, enfim, houve vários casos desse género. Que, aliás, quase todos até foram bastante bons para a Caixa Geral de Depósitos. Até a própria PT, apesar de todos os problemas posteriores, mas quando a Caixa saiu, ainda não, esses problemas não tinham acontecido, que eu saiba. Mas isso já é muito posterior, e portanto já estou a falar de cor e do que leio nos jornais e não da minha atividade. Portanto, o que eu diria é que toda a discussão que houve era como é que nós conseguiríamos, juntamente com o BCP, na altura era BCP mesmo, não é? Na altura, com o BCP, fazer alguma coisa em conjunto na área internacional. A Caixa, na altura, era um banco de dimensão razoável em termos internacionais, mesmo em termos ibéricos, porque ainda não se tinham dado, pelo menos não se tinham dado todas as fusões que depois houve entre bancos em Espanha, nomeadamente. Portanto, a Caixa, depois dos dois grandes bancos espanhóis comerciais, portanto, conhecidos, o BBVA, e que na altura penso que ainda não tinha as letras todas, porque deriva das fusões, e o Santander, que também não tinha tido ainda tantas fusões como depois veio a ter, já tinha tido algumas, mas não tinha tido todas. A Caixa era pouco mais pequena, mas não era muito significativamente mais pequena que aquela Caixa, portanto a Caixa de Barcelona, e devia de vir logo a seguir, mais ou menos, ao nível da dimensão da Caixa de Madrid. Portanto, até em termos ibéricos, tinha alguma dimensão. E o BCP também estava numa grande cota de crescimento. Se esse crescimento é sustentável ou não me compete a mim julgar, e penso que também não é do âmbito desta Comissão. Mas, portanto, a ideia era, se os dois juntos, Caixa e BCP, poderíamos ter uma estratégia internacional que servisse para afirmar mais, digamos, uma potencial multinacional financeira portuguesa e estar presente em vários mercados. Nomeadamente, mais uma vez, temos de nos reportar há 20 anos atrás, na altura em que os mercados de leste, da Europa de leste, se estavam a abrir e havia uma série de investimentos em novos bancos e parecia um mercado altamente com elevado potencial de crescimento e de rentabilidade. Efetivamente, o caso do BCP dá-nos um bom exemplo desses, que é o caso da Polónia, que ainda hoje é importante para o BCP, tanto quanto sei, e posso ver quando são analisadas as contas do BCP, não tanto noutros casos. Lembro-me que eles estavam também na Roménia, na Grécia não posso dizer que seja propriamente o leste europeu, mas enfim, daquele lado, e aí não correu tão bem. A Caixa vendeu, no final de 2017, 99% dos créditos do empreendimento Val do Lobo à ASS, que é a empresa da qual é fundador. A Val do Lobo é das operações mais especiais que a Caixa teve ao longo do período sob a análise nesta comissão, e eu gostaria que nos explicasse os contornos desta operação. Os contornos dessa operação são muito simples, neste sentido. Como sabe, criou-se em 2009 e depois, enfim, várias empresas criou-se, porque foi a SS que criou o primeiro, fundos de reestruturação, ou seja, fundamentalmente fundos que foram criados com uma razão fundamental, que era, de alguma forma, fazer
a mutualização dos créditos da banca, ou seja, em vez de, porque muitas vezes as empresas devem a vários bancos e é difícil de negociar com todos os bancos. Portanto, de alguma forma estes fundos compravam simultaneamente os créditos sobre uma determinada empresa a vários bancos, em alguns casos era só a um banco, não era necessariamente a vários ao mesmo tempo, mas havia imediatamente uma mutualização desses créditos. Portanto, isso foi a ideia inicial dos fundos de reestruturação, como digo, começou em 2009. A operação de Valdelobo é, aliás, a última que nós fizemos, porque os fundos têm um período de investimento e depois um período de desinvestimento a seguir, e o fundo estava no fim, já estava próximo do fim do período de investimento, e normalmente estas operações nunca demoram menos, quer de entrada, quer de saída, ou seja, quer de compra, quer de compra para o fundo, quer de venda do fundo. Eu diria que quando demoram menos de um ano é muito bom, porque normalmente são operações complicadas do ponto de vista jurídico, de garantias, de due diligence, enfim, tudo isso. E portanto, o Valdelobo é, pura e simplesmente, a última das operações que fazemos, em que, na prática, ao entrar no fundo de capitalização de reestruturação da SAS, ficou mutualizado dentro do conjunto de bancos que fazem parte desse mesmo fundo. Não sei se respondi. Porquê é que este crédito implicou um registro tão elevado de imparidades, sobretudo numa altura em que o mercado imobiliário se encontrava em franco crescimento e considerando o valor que é pedido para casas à venda? Eu, sinceramente, não conheço uma das regras fundamentais da nossa ligação com os bancos, ou da nossa negociação com os bancos, é que os bancos, como vendedores, nunca nos dizem qual é o crédito, dizem-nos qual é o crédito que têm, mas não nos dizem qual é a imparidade. Senão seria muito mais fácil para nós fazer uma oferta próxima do líquido que está nas contas. Eu sei que em casos eles têm tido que fazer imparidades adicionais, porque foi o acordo a que se chegou, era menos do que o líquido que estava nas contas deles, mas noutros casos aconteceu o contrário. Eu nunca sei qual é a imparidade que está do outro lado. Não é? Se soubesse, eu diria que era um bom argumento negocial para nós, mas, como compreendo, eles não nos dão essa informação. De maneira, já esteve como Presidente do Conselho de Administração da Caixa e agora na SAS. Qual é a sua opinião de um negócio que certamente será rentável para a SAS e que foi tão ruinoso para a Caixa Geral de Depósitos? Olha, eu penso que neste momento espero bem que seja rentável, porque, enfim, nós não temos acertado em todos os negócios que fazemos, mas esperamos que acertemos mais do que falhemos, não é? Porque isto são sociedades gestoras, são uma sociedade gestora de capital de risco, e capital de risco é mesmo assim, nos casos há resultados substanciais, noutros não. Embora estes fundos tenham, normalmente, rentabilidades baixas, porque eles surgiram precisamente para evitar, digamos, o monopólio de um conjunto de fundos estrangeiros que, aproveitando a crise financeira em Portugal, estavam a oferecer valores perfeitamente, para não usar outros adjetivos, muito baixos, aproveitando-se da necessidade que os bancos tinham de fazer a venda desses mesmos ativos. E, portanto, eu penso que a questão ali era de fazer uma série de operações que foram feitas logo em poucos meses, portanto, tomar conta efetivamente da sociedade de gestão de Valdelobo e depois reestruturar a empresa, o que foi feito em termos dos vários departamentos. Eu não tenho diretamente o pluro, mas, enfim, obviamente vou ouvindo, nomeadamente os assuntos quando passam entre os colegas, também vou lendo os relatórios, e penso que neste momento é um projeto a médio prazo, não é um projeto de curto prazo, porque estamos a falar, há vivendas, vilas, mas há basicamente terrenos, e os terrenos demoram tempo a chegar ao seu término. A situação anterior era uma situação complexa, até jurídica, porque os créditos não eram só da Caixa Geral de Depósitos, eram de outros bancos também, e que tinham hipotecas, nomeadamente algumas com primazia. Para concluir, Sr. Deputada.
perguntava, sabe porque que o Vale do Lobo 3 foi considerado um projeto PIN? Não faço a mínima ideia, sinceramente. Obrigada. Não.